Caríssimo Padre, que a graça de nosso Senhor esteja no seu coração e o Senhor seja esse mensageiro do amor, da paz, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Caríssimos irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, que a graça do Senhor esteja em todos os corações. Irmãos que se reúnem em torno do altar do Senhor, neste momento aqui na igreja de Santa Clara e São Francisco, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma. Um domingo que nos leva a refletir como nós estamos vivendo diante de todo o ensinamento que o Senhor nos trouxe, o ensinamento que o Senhor nos deixou, para que possamos construir um mundo de justiça, de paz, de fé e de esperança. Tempo de Quaresma é um tempo de conversão. Tempo de Quaresma é um tempo de voltar o coração para Deus e, através das práticas da Quaresma, possamos todos juntos chegar à celebração do mistério pascal com o coração puro, com o nosso espírito leve, para que nós possamos testemunhar verdadeiramente que Deus está no nosso coração e que nós somos mensageiros desse amor infinito e misericordioso. E hoje, a liturgia nos traz 3 cenas fundamentais para que possamos pensar. A cena, como pano de fundo, é a tentação. Tentação que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que podemos superá-la, que podemos vencê-la, desde que o nosso espírito esteja voltado para as coisas de Deus, desde que o nosso coração esteja aberto ao ensinamento que Deus deixou durante a sua missão apostólica aqui na terra. Na primeira leitura de hoje, Deus vem ao nosso encontro através do profeta Isaías. E ele vem falar para cada um de nós a respeito da promessa e da aliança que ele fez com Abraão. E ele pede para Abraão olhar o céu e contar as estrelas, se ele for capaz. Nenhum de nós é capaz de contar as estrelas que estão no firmamento. Porém, o nosso coração é capaz de amar todas as estrelas e amar todas as coisas que Deus criou e colocou aos pés de cada um de nós, para que todos nós administrássemos a casa em comum, que é a terra em que vivemos. E o Senhor vai conversando com Abraão, como ele conversa com cada um de nós a cada dia de nossa existência, desde que o nosso coração esteja voltado para a palavra divina. Deus fala comigo, fala com você, através da Sagrada Escritura, e nosso Senhor Jesus Cristo vem ao nosso encontro através do Evangelho da vida. Diariamente, ele fala com cada um de nós. Mas aqui cabe uma pergunta: será que o seu coração se abre para esta palavra que é vida, que renova a fé, que nos ensina como nós devemos viver? Se assim o fizéssemos, tenham a certeza de que o mundo seria diferente. Nós viveríamos num mundo de paz, num mundo de fé, num mundo de esperança, num mundo de justiça e caridade. Mas, muitas vezes até, estamos na igreja durante a celebração eucarística, onde Deus nos presenteia com a sua presença através da sua palavra, mas essa palavra, me permitam dizer, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não cria raiz em nossos corações e, consequentemente, nós não conseguimos multiplicar essa palavra através dos dons que Deus nos ofereceu e nos oferece a cada dia.
Quando eu lembro da palavra do Senhor na minha vida, eu lembro também daquela parábola dos talentos. Quantas vezes nós guardamos o talento que Deus nos oferece e ofereceu? Quantas vezes nós enterramos o talento evitando com que aquele talento se multiplique? A nossa missão aqui na Terra é multiplicar, levar e ser mensageiro da mensagem de Deus, da palavra divina, para que essa mensagem se multiplique, se espalhe e chegue a todos os corações. Por isso, o Senhor Deus disse: fiz uma aliança com você, Abraão. Aos teus descendentes darei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Senhor fez essa aliança com Abraão, que se tornou o pai da fé. E Ele quer fazer essa aliança a cada dia de nossas vidas com cada um de nós, para que nós possamos ser esses arautos da palavra dEle, para que o nosso testemunho de fé, de esperança, possa contagiar, porque nós não conseguimos mudar. Quem muda é o Senhor, mas podemos contagiar o próximo com a palavra divina, palavra que sai da boca de Deus para que se multiplique, pois o próprio Deus disse: toda palavra que sai da minha boca não volta para mim sem produzir efeito. Então, se nós pegarmos essa palavra e levarmos esta palavra a todos os nossos irmãos, onde nós estivermos, tenham a certeza que Deus estará à frente, produzindo esse fruto que Ele deseja que seja produzido. E o salmista hoje faz essa oração de amor dizendo: o Senhor é minha luz e salvação. Se nós não tomarmos essa luz, se nós não nos apropriarmos desta luz em nosso coração, o nosso coração será preenchido somente com as coisas do mundo. E nós sabemos que as coisas do mundo, elas são temporárias. As coisas do mundo são corruptíveis, elas se estragam, elas se acabam, enquanto a palavra divina é eterna. É o presente maior que nós podemos ou poderíamos receber em cada dia de nossas vidas, a palavra do Senhor, que se fez homem, caminhou entre nós e que mostrou a cada um de nós que todos nós somos irmãos, que não devemos ver as divergências, porque divergência é humano, mesmo com os problemas que cada um tem, porque ninguém foi criado da mesma forma, foi criado pela mesma substância que é o amor, mas a forma é diferente. Nem os gêmeos univitelinos são iguais, mas nós fomos criados pelo amor. E é esse amor que deve nortear os nossos passos a cada dia de nossas vidas durante toda a nossa peregrinação aqui na Terra. Então devemos olhar o rosto de cada um dos nossos irmãos que estão mais próximos e vermos no rosto do próximo o rosto do próprio Deus. Criados que fomos à imagem e semelhança de Deus. E o salmista então diz: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Muitas vezes o nosso coração fica assolado pelo medo, pela dúvida, mas Deus está presente, Deus está aqui, Deus está neste momento, nesta mesa da palavra, Deus está no meio de cada um de nós, pois Ele mesmo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eis que estarei no meio deles. Deus disse também: estarei convosco até o fim dos tempos. Então Ele não nos abandona, muito pelo contrário. Quantas e quantas vezes você, eu, nós não percebemos, mas Deus nos carrega no colo. Ele nos toma em seus braços e nos coloca próximo ao seu coração, ao sagrado coração, para conduzir as nossas vidas. Como que por osmose o amor de Deus
passasse para o nosso coração naquele momento. E é isso que as mães fazem com os seus pequenos filhos. Colocam-nos sempre próximo ao coração. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Todos nós passamos por isso. Deus, que é pai e mãe ao mesmo tempo, faz isso todos os dias na nossa vida. Por isso, São Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele vem ao nosso encontro hoje. São Paulo, aquele que perseguiu todos os que seguiam Jesus Cristo, mas que num determinado momento teve o seu encontro pessoal com Deus, com Jesus, e esse encontro pessoal transformou a vida dele. Ele foi transformado de perseguidor a perseguido, e ele levou a palavra de Deus a todas as pessoas, a todas as nações, colocando em risco sua própria vida. Mas ele fez essa experiência pessoal com o amor de Deus, com o amor que Cristo trouxe a cada um de nós durante a caminhada dele aqui na terra. Você já se encontrou com Jesus? Você já fez essa experiência de amor, de fé, de esperança, de renovação com o nosso Salvador e Redentor? Pense nisso. Porque Ele nos chama a cada instante para que o nosso coração se entregue a Ele, para que o nosso coração se abra à realidade da salvação, salvação que nos foi dada com a sua morte na cruz, porque esse foi o grande presente que nós recebemos. Jesus, com sua morte e ressurreição, nos deu a vida e permitiu que a nossa vida chegue até a vida eterna, para que possamos contemplar face a face esse Deus do amor, esse Deus das misericórdias, esse Deus que não mede esforços para nos resgatar. Da mesma forma como ele já narrou, deixa 99 ovelhas no redil e vai buscar aquela que se afastou dele. E quantas vezes, caríssimos irmãos, nós nos afastamos de Jesus. Quantas vezes nós queremos e aceitamos as coisas do mundo, que muitas vezes começam de uma forma doce, mas que lá no final se tornam amargas, porque nós permitimos isso. O Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos dá toda a trilha de amor, mas nós preferimos a trilha do mundo, e o mundo é inimigo de Deus. O mundo não segue as palavras de Deus, mas nós somos filhos, filhos adotados pelo amor, filhos queridos de Deus, e Ele espera de cada um de nós que possamos ser esses arautos da esperança neste ano jubilar, principalmente. Sejamos o arauto ou arautos do amor. Devemos levar a presença de Deus a todas as pessoas e contar as maravilhas que Ele realiza na vida de cada um de nós. Por isso, hoje, o Senhor vem ao nosso encontro nesse evangelho maravilhoso e Ele diz para cada um de nós hoje: resisti às tentações, porque eu mostrei o caminho. Jesus, ele sofre as tentações, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Vejam, ele estava cheio do Espírito Santo e foi conduzido ao deserto. E conduzido ao deserto naquele momento, ele foi tentado. Nós seremos tentados também a cada instante de nossas vidas. Mas é preciso, neste momento, permitir que o Espírito Santo também preencha os nossos corações, para que nós possamos dizer ao inimigo de Deus: não, não é dessa forma que eu pretendo viver, não é dessa forma que daqui para frente eu vou viver, porque eu quero viver na Tua palavra, Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero vivenciar essa palavra, eu quero testemunhar essa palavra na minha vida e levar a esperança a cada um dos meus irmãos que muitas vezes não conheceram ou não conhecem a palavra de Deus. E essa tentação que Jesus foi submetido
Num primeiro momento, pela fome. Quantas vezes as pessoas têm fome? Irmãos que não têm o que comer, que sofrem, que não conseguem alimentar os seus familiares, porque não têm de onde tirar. Mas Deus mostra para cada um de nós que nós devemos ser solidários com eles e também estarmos preparados, porque a fome não é só a fome física, mas a fome espiritual. E essa fome espiritual precisa ser saciada pela palavra de Deus. E o inimigo de Deus, o diabo, disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E qual foi a resposta de Deus naquele momento? Não só de pão vive o homem. Ele quis, o Senhor, dizer para mim e para você: você vai ser tentado. Mas se você estiver com o coração na Sagrada Escritura, no Evangelho, você vai vencer a tentação e vai seguir no caminho de Jesus. Porém, o inimigo de Deus, ele não se satisfaz simplesmente com uma resposta. Então, ele volta à carga, leva Jesus para o alto e mostra todos os reinos do mundo. E o homem tem no seu coração também uma certa concupiscência de poder, de busca de poder, de busca de autoridade. E muitas vezes nós abandonamos a palavra divina que diz que devemos ser humildes, simples, pobres de coração para buscar as glórias humanas, para buscar o poder, para sermos maiores do que os nossos irmãos, quando não devemos agir dessa forma. E Jesus, ao olhar todos os reinos onde o diabo levou, bem no alto, diz, a Escritura fala: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, porque o diabo queria que ele se prostrasse, se colocasse de joelhos para o adorar. E nós não devemos adorar os ídolos, nós não devemos adorar as coisas do mundo, nós devemos adorar o nosso Deus, que se fez homem e, como homem, caminhou para a cruz para nos dar de presente a vida. E é essa vida que nós devemos valorizar a cada dia. Ao sair daqui hoje, meu irmão e minha irmã, você deve pensar nisso. Ao sair dessa igreja, você deve pensar o que Deus me deu, o que Deus espera de cada um, o que Deus espera de mim, o que Deus espera do meu coração diante desse mundo tão cruel. Um mundo cruel, um mundo materialista, um mundo hedonista, um mundo onde as pessoas olham somente para o seu próprio umbigo. E com essa resposta que Jesus deu ao diabo, ele não se contentou. Ele ainda tentou mais uma vez. E essas tentações, elas têm como base a humanidade. Só que o diabo esqueceu que Jesus é filho de Deus. É o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e caminhou entre nós, e ele esqueceu disso. Talvez para cada um de nós humanos, nós tenhamos essas fraquezas, mas para Deus isso não é fraqueza. Ele venceu todas as tentações, mas o inimigo ainda continuou. Bem no alto, lá em Jerusalém, no local mais alto, ele diz para Jesus: se és filho de Deus, prestem atenção, como ele duvidava ainda. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque ele mesmo disse, o diabo, a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, o diabo continuou: eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus responde com todo o amor. A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes na nossa caminhada de vida tentamos o Senhor? Quantas vezes duvidamos do Senhor numa dor,
num sofrimento, questionamos, criticamos, muitas vezes maldizemos. Não acreditamos na presença de Deus. Não queremos aquela dor, não queremos aquele sofrimento, mas na realidade nós devemos pedir ao Senhor a cada dia de nossas vidas que Ele nos fortaleça espiritualmente, que Ele venha ao nosso encontro para nos tornar fortes diante das tentações, que Ele esteja em nosso coração para dizermos não às coisas que não são dEle, porque devemos viver na graça da palavra de Deus. Ele, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sentiu a dor até nas entranhas, nas suas próprias entranhas, mas ele não desistiu de nenhum de nós. Ele caminhou como um cordeiro para o patíbulo. Ele caminhou como aquele cordeiro conduzido para a morte. E isso aconteceu. E essa morte, antes precedida por um sofrimento que ninguém poderia suportar, ela ocorre para nos dar a vida. Ela ocorre para transformar a nossa vida. Ela aconteceu para que nós possamos, com a nossa pouca consciência, com o nosso pouco amor, mas mesmo assim Deus espera que cada um de nós possa entender que Ele deu a vida por todos nós, para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos dizer: obrigado, meu Deus, obrigado por interceder por mim, tão fraco, tão miserável espiritualmente, mas que na tua presença, com o teu auxílio, eu sei que eu vencerei todas as tentações. Que hoje, meu irmão e minha irmã, você saia dessa igreja com o patrocínio de Santa Clara e São Francisco, fortalecido na fé, renovado na fé, renovado pela palavra divina e renovado pela Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. E que nesse tempo de Quaresma você possa a cada dia purificar o seu coração, voltando o seu coração para as coisas do alto, praticando o jejum, oferecendo a Deus esse sacrifício, porque Ele se sacrificou por cada um de nós. Que você possa mergulhar na oração, que é a intimidade com Deus, naquele momento onde Ele nos fala pela Sagrada Escritura, pelo Evangelho da vida, mas você fala com Ele através do coração. E que você possa ser um mensageiro da caridade, praticando o amor, indo ao encontro das pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. E prestem atenção, todos nós precisamos de algum tipo de ajuda. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos oriente, que o Espírito Santo divino esteja em todos os corações para que sejamos filhos e filhas amados por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,